Muito bem, estamos de volta com o programa Entrevista da Tarde, sempre ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora são 13 horas e 5 minutos. Boa tarde para você que nos prestigia na capital e também no interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Passo de Castro, Acrelândia, parte de Serra Madureira. Nesses municípios, você nos prestigia diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia, você nos assiste pela NET, HDTV, canal 15 ou pela internet, por meio do portal oriobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Siga-nos nas redes sociais, @oriobranco, ok? No Facebook e também no Instagram. Tenho o prazer de conversar agora com o Dr. João Correia, economista, professor universitário, já aposentado, mas continua firme e forte, ex-deputado federal, ex-deputado estadual e quase senador. Seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu, Muniz. Aliás, quero lhe cumprimentar pela audiência bem justificada. Olha, muito obrigado mesmo. Doutor, afinal de contas, um dos assuntos mais comentados no final de semana foi aquele jantar, ou melhor, a foto do jantar. O que rolou ali, além das iguarias tradicionais ali do restaurante? Aquele jantar lá no Jarude, do MDB com o Márcio Bittar, na verdade foi o quinto, foi o último de uma série de 5 jantares que nós tivemos ali. Um primeiro lá dentro, ainda no tempo da pandemia, estava ainda meio perigoso, e 4 ali fora. Aquele ali foi o quarto. Vamos ali para fora que fica melhor, a gente fica mais livre, etc. Rapaz, é o seguinte, é sempre bom conversar com o Márcio Bittar, né? O Márcio Bittar... Ex-MDBista, né? Ex-MDBista não, mais do que isso. Márcio Bittar, nós somos amigos desde o tempo da Assembleia Legislativa, fomos deputados juntos. Márcio Bittar se elegeu deputado federal. 94. 91. 90. É. O Márcio Bittar se elegeu pelo MDB deputado federal, depois e o Márcio Bittar foi recém-eleito pelo MDB senador da República. Hoje é um homem que tem... digamos assim, uma influência grande sobre 3, 4, 5 partidos importantes. Tem tempo de TV, tem tempo de TV, tem recursos financeiros, tem chapas nesses partidos. Eu, sinceramente, acho que, em termos de estrutura, o Márcio Bittar significa a segunda força, só perde para o governador. Como você não vai conversar com uma criatura dessas se você tem uma candidata, a nossa Mara Rocha, que é pré-candidata, tá certo? Que o 15 volta depois de 20 anos, uma saudade imensa. E o Márcio Bittar, inclusive, ele foi, o Wagner Salles, Antônio Salles, foram seus vices nas disputas de governo. Maria Alice foi vice na disputa de prefeitura. Há uma afinidade muito grande. Então, eu acho que seria uma burrice você não conversar com forças dessa qualidade. E, além disso, somos amigos. De fato, viu Muniz? O vinho lá que foi servido... Qual é a marca do vinho? Não era um Romanée Conti, né? E nem um Chateauneuf de Pape, mas também não era um sangue de Bois, não. Era um vinho bastante bom e tal, enfim. E foi uma conversa ótima, como todas as demais. Aí causou esse rebuliço todo, né? E no momento, quer dizer, o MDB, os cabeças brancas do MDB, porque esse papo de renovação é um negócio perigoso. Eu vejo assim uma juventude, rapaz, mas tão caquética, às vezes tão vazia. Tem gente muito boa, tem gente muito moderna, mas a juventude, a renovação não pode ser vista pela idade, não. E o MDB agora está fazendo política com o cérebro, com a razão. Porque tem 3 órgãos no corpo humano que a gente faz política. Um é o fígado, esse é o pior que tem. Outro é o coração, que me engana que eu gosto. Mas o cérebro tem que ser a razão, né? A lógica. E nós temos feito isso, nós estamos conversando com todo mundo que queira conosco conversar, você está entendendo? E ver, é uma eleição que nós imaginamos, Muniz, que ela vai ter segundo turno. O que lhe faz acreditar nessa possibilidade? O seguinte, nós temos 5 candidatos, David Hall, Nilson Euclides, que são candidatos, entre parênteses, nanicos, mas que vão crescer. E tudo pode acontecer em política. Claro. Aí nós temos candidatos mais densos como o Genilson Leite, o Petecão, tá certo?
E com a entrada da Mara, eu acho que assegura o segundo turno. Por isso que o governo fez tantas ações no sentido de retirar a candidatura da Mara. Quer dizer, nós lá no MDB até que cunhamos. Os velhos também servem para isso. É um esquadrão antibomba. Tá certo? Eram muitas propostas, coisas irrecusáveis, enfim, mas a gente recusou e a Mara, então, é a nossa pré-candidata. E o 15 vem para a rua. Na sua opinião, o que justifica esse crescimento tão repentino da Mara seria o fato dela ser dissidente do grupo que elegeu o governador em 2018? É uma liderança própria dela ou é a força ainda do MDB? Olha, eu gostaria que fosse a força do MDB, mas tem muito a ver. Ela vai precisar despertar um MDB ainda dorminhoco, que ainda não se deu conta da responsabilidade pública que tem, né? E ela está muito afim disso. Eu acho o seguinte, ministro, houve uma vitória das forças contra o Partido dos Trabalhadores, a Frente Popular. Sim. E aí o governador não se preocupou em fazer um comando unificado, digamos assim, em reproduzir esse campo de forças nas eleições subsequentes. O que foi natural, então, que as forças internas procurassem outros caminhos. Então, o que acontece? Eu acho que a Mara Rocha tem uma grande vantagem. Ela é uma pessoa muito correta, ela é uma pessoa muito verdadeira, ela é uma pessoa muito séria. Então, isso, para a população do Acre, eu acho que hoje, seja quem for o governador, mas no debate político, nós vamos ter que ter um choque de verdade. Porque tu sabe muito bem que excesso de mentira é coisa do capeta, né? Do capiroto, do Beelzebub. Claro. Ele é o rei da mentirama, da mentira. Então é preciso que nós temos desafios muito graves para resolver, Muniz. Você não calcula, se você se debruçar nos dados do IBGE, na PNAD contínua, você verifica que a nossa situação é muito ruim. Mas é muito ruim. Nós somos um dos estados mais pobres da Amazônia. Nós somos a menos de 1 milhão de habitantes, mas nós rivalizamos com áreas do Pará e com o Maranhão. A Amazonas está melhor, Rondônia nem se diga, nem se fala, até o Amapá, meu amigo, está na nossa frente em termos de indicadores. Quer dizer, se você tirar o Auxílio Brasil, a fome vai atingir muito mais da metade da população acreana. Então, nós temos que resolver esses problemas. Essas questões precisam ser resolvidas. E a política é a única forma que nós temos de fazer isso. Há mais de 20 anos, em 2002, 22 anos, quando fundaram o MDA, Movimento Democrático Acreano, composto pelo MDB, seu partido, o PFL, que hoje é o DEM, União Brasil. Isso. E o PP. E o PP. À época, PPB. PPB, isso. Hoje é o PP. Isso. Bom, o senhor era o presidente do partido, do MDB. Isso. Só participou ativamente do projeto, a concepção do projeto, até a sua execução do MDA. Narciso Mendes, Alessio Dias, você. Sim. Agora voltando aos dias atuais, como o governador, só tocando no assunto que o senhor falou agora há pouco, como o governador Gladys Cameli poderia ter mantido esse mesmo grupo, ou pelo menos 80%, 90%, unido sem ser confundido como um ditador? Bastava ele ter seguido o MDA. O que o MDA fez? O Flaviano Melo foi o candidato e o prefeito venceu a prefeitura, ele era o titular da prefeitura. O que ele fez com o PFL? Ele chamou o PFL, Alessio Dias. O Alessio Dias, o PFL, indicou a Secretaria de Administração com a Albertina. Sim, lembro. A Secretaria de Educação com a Raimunda Elchaua, tá certo? Isso o PFL indicou e desindicou. Então o PFL vai ajudar a gerir, indicando, sendo responsável por essas duas secretarias. O PP foi ainda muito mais sério. O PP tinha, além do vice, que era o Isna Leite, o Zezé Gouveia, que era o chefe da Casa Civil. O PP tinha a IMURB com o Lauro Julião. Sim. O PP tinha a Censur com o Tancremildo Maia. E o que mais? E a Saúde com o Bistente, que tinha sido nosso adversário na campanha. Isso. Ou seja, os partidos dirigiram juntos, ganharam juntos e dirigiram juntos. Isso, no caso do governador, foi uma ficção. Ele fez um governo de uma ação entre amigos e familiares, entendeu? E deslocou a perspectiva do poder para o Amazonas, que isso é muito grave. Isso vem para a campanha.
Ou seja, os acrianos precisam retomar as rédeas do seu destino. Por exemplo, você não pode fazer absolutamente nada se você não tiver, digamos, as forças vivas da sociedade juntos dentro desse processo. E acho que um governador ele tem que ser um governador de todos. É diferente, Muniz. Um cargo executivo de governador, até do de senador. O senador defende o Estado, não sei o quê, legal, muito bem, mas o governador, ele tem que ser o governador do conjunto, dos que votaram nele e dos que não votaram. E, normalmente, os governos, se eles quiserem ser mais permanentes, ser vitoriosos, eles governam com quem ganharam. Não foi o caso do governador Cameli. Eu acho que nesse aspecto ele realmente deixou muito, mas ele estimulou, na verdade, o que está acontecendo hoje. Vou fazer duas perguntas. O que é positivo. Vou fazer duas perguntas para a gente ganhar tempo. A primeira, o Márcio Bittar vive a expectativa de indicar a ex-mulher como candidata ao Senado, na chapa comandada pelo governador Gladys Cameli, ou a sua vice. A outra, o que foi definido nessa reunião, o que foi discutido em termos de caminhamentos nesse sentido, ou não foi discutido nada a respeito disso? A outra, qual foi a gota d'água, assim, a gota d'água que afastou o MDB definitivamente do governo? Olha, em relação à questão do Márcio, é claro que numa conversa entre amigos você discute sobre tudo e, digamos assim, com poucas reservas, né? Você passa a ter intimidade, etc. Eu vou só lhe dar um exemplo do que foi discutido. Eu disse assim, eu peguei e coloquei a mão no ombro do Márcio Bittar e disse, Márcio Bittar, é o seguinte, se prepare que você pode ser o rival da Mara Rocha no segundo turno. Essa hipótese, que parece meio maluca, é plausível, é possível. Tá certo? Quer dizer, você... Eu acho que tudo que ele não queria ouvir era isso. Sim, mas isso... porque ele também não quer fazer isso. Isso se coloca, quer dizer, então o Márcio tem os seus interesses. O Wagner diz que a política é feita... É claro, sem os interesses, como é que você movimenta o entusiasmo das pessoas? Então, o Márcio é uma pessoa importante, quer dizer, para nós estamos, digamos assim, chorando um olho e remelando o outro para essa aliança. Já pensou, Muniz? Se a gente pega União Brasil, o PL, etc., o tempo de TV, umas chapas bem prontas e tal, para nós é importantíssimo isso aí. Agora, a gente respeita quaisquer que sejam as decisões que ele vai ter, e ele vai atrás dos interesses dele, tá certo? Agora, o fato é o seguinte, como a eleição pode ser eleição de 2 turnos, nós queremos conversar com essas forças. Por exemplo, todo aquele problema lá com o Evandro surgiu pelo seguinte, porque nós conversamos com o Genilson Leite. Ora, o Genilson Leite nos convidou para conversar. O MDB foi à luz do dia conversar com o Genilson Leite. O Petecão nem precisou conversar, porque quando a Mara Rocha foi se filiar junto com o Rocha, o Petecão foi junto, foi lá no partido prestigiar, enfim. Há uma relação tácita com o governo, não tem problema nenhum. O fato é que o 15 vai vir para a rua com a nossa pré-candidata Mara Rocha. E isso tem uma repercussão, Muniz, que a sociedade precisa compreender bem. Por quê? Porque o 15 é um negócio forte. Entendi. O 15 é um negócio forte. A outra pergunta em relação ao... Qual foi a gota d'água? A gota d'água, na verdade... E eu vou estender um pouquinho, eu vou reforçar um pouco. Esse distanciamento é só do ponto de vista eleitoral ou político também? Ou seja, o MDB não vai votar em mais nada a favor do governo? Não, observa bem. Deixa eu te dar aqui uma hipótese. Vai que no segundo turno, o MDB, a Mara Rocha, vai fazer uma disputa com o Márcio Bittar. Quem é que tu acha que a gente vai procurar logo no primeiro ato? Vamos procurar a força do Gladys Cameli. Muniz, a política hoje tem que ser vista olhando pelo para-brisa. O retrovisor, a gente só dá uma olhadinha para não ser atropelado. Tá certo? Mas a exigência... Tá, vamos lá, então. A exigência é da agora, certo, é o dever, é o momento, você está entendendo? Desculpe, eu acho que o senhor se sentiu ofendido com a pergunta. Não, pelo Mas contrário. você pode se unir depois, porque não se une agora? Ou mantém-se unido? Porque aí é que está. Nós entendemos que a seriedade da Mara Rocha, o choque de verdade que ela vai trazer, supera a perspectiva que o Gladys tem apresentado para a sociedade criana. Você está entendendo? A Mara é uma pessoa que vai ter muito mais condições de enfrentar e solucionar e de superar os problemas essenciais que nós temos na nossa sociedade. O MDB, ele caracterizou-se por ser um partido muito plural e assim. muito democrático. Agora, nesse particular,
os membros executivos estão pensando da mesma forma? Sim, sim. É? Não há nenhuma divergência interna? Não, não. Nós tivemos algumas pessoas que não nos acompanham e pediram para se afastar. Ótimo. Está correto? Mas quem ficou, unificou. A executiva está em uníssono, a candidatura própria fertiliza, traz alma, traz ânimo, traz entusiasmo para o partido. Então, o MDB começa a viver um momento extremamente positivo. Sabe? E colocar na rua o ideário do partido é fundamental. O fato da deputada não apoiar a pré-candidata do MDB, a senadora Simone Tebet, não há nenhum problema interno? Não há, ela vai apoiar. Aliás, esse drama, a maioria dos estados está vivendo, né? Não, você observa bem, ministro. A nossa preocupação é não beber, é não botar nas costas uma polarização que não interessa ao partido aqui. Entendi. A nossa intenção é trazer a essência da nossa energia para o Acre, tá certo? Nesse sentido, a Simone Tebet é uma dádiva dos deuses. Por quê? Porque a Simone Tebet é bonita, é competente, é preparada, tá certo? E ela tira o MDB tanto das garras do Bolsonaro quanto das garras do Lula. Porque boa parte do partido, se você não tem candidatura própria, iria migrar para isso aí. Entendi. Tá? Agora, o que acontece? A candidatura dela, além de ser uma candidatura moderna, é uma candidatura, por exemplo, que nos possibilita a olhar, a focar, a colocar a nossa energia na questão do Acre. Eu gosto muito, por exemplo, a nossa pré-candidata ao governo, ela está estudando, está se preocupando, quer compreender, quer fazer o diagnóstico para poder ter as propostas consequentes. Está sendo bem assessorada. Sem mentira. Está sendo bem assessorada. Não, e ela é fácil. Claro. Uma das dificuldades do nosso querido Gladys Cameli é essa. Ele é absolutamente inassessorável. Tá certo? Aquela velha. Orley também era assim, né? Mas o Orley era um cara capaz de sacar melhor, era mais prudente. Por exemplo, o São Tomás de Aquino tem uma frase assim que eu acho maravilhosa, sobre a questão da bajulação. O Gladson gosta muito de ser bajulado. E aí o São Tomás disse o seguinte: prefiro os que me criticam porque me corrigem do que os que me bajulam porque me corrompem. Bom. Ou seja, um governo ele tem que ter a noção da realidade. E quando o Gladson for, se ele for reeleito, vamos torcer para que no final do governo ele tenha noção do que ele está gerenciando. Ele não tem noção do que é o Acre. Legal. Foi um prazer conversar com o senhor. Deputado João Corrêa. Muniz, é um grande prazer estar aqui, estar vendendo o nosso peixe. E veja bem, só posso dizer em termos finais, olha, sobre conversar as forças políticas que têm algumas semelhanças, que têm similitudes, elas têm que convergir, têm que discutir, e nós podemos ser adversários, mas nunca inimigos. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para conversar com a deputada federal Wanda Milani, pré-candidata ao Senado pelo PROS. Agora são 13 horas e 23 minutos. Até já.